quem morre de véspera é peru. Então, deixa eu chegar lá, né? Vamos tocar aqui, solos 2. Solos 2 dessa parte também não é fácil, tá? É difícil essa matéria também, mas vamos lá. Assim como resistência, nesse sentido que eu quero dizer, vocês vão ter muitas disciplinas de cálculo daqui para frente. É claro, para quem gosta de matemática, quem se dá bem com cálculo e tal, é mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Eu acho assim que eu estou para dizer para vocês, eu não sei, mas eu acho que as disciplinas teóricas acabaram. Que eu acho que agora eu não me lembro de mais nenhuma disciplina que é bem teórica como tecnologia 1 e 2, né? Eu não me lembro na grade. Eu acho que não tem mais disciplina assim teórica, né? Geologia também é teórica, né? Eu acho que agora as disciplinas que vêm para vocês é cálculo, só disciplina de cálculo, né? Então, mas assim, quem faz engenharia tem que gostar de cálculo, porque senão tá com a vida enrolada. Verdade. Vamos lá, não, pessoal. Mas tem umas matérias teóricas ainda que eu já puxei, eu já fiz lá na rádio, só que eu acho que o pessoal aqui não já fez ainda, não. Não, mas Tem eu não tô. administração, tem meio ambiente. Não, mas eu não estou contando disciplina tipo interativa, online e tal, Não, entendeu? mas isso não foi interativa que eu fiz, não. Foi É? disciplina normal. Mas meio ambiente, sei lá, que estranho, porque Pois é, só que eu meio dei meio ambiente, ambiente quando eu no fiz, primeiro período. meio ambiente, quando eu fiz, era meio ambiente e gestão. Gestão do meio ambiente é alguma outra coisa. E Aí trabalho, depois, segurança do trabalho. isso. Aí É. beleza, isso eu fiz lá na Raja. Uhum. Quando chegou aqui, são duas matérias diferentes. Então, só que assim, deixa eu te explicar, Tereza. O pessoal do terceiro período então a tua grade está igual à do terceiro período, hein? Pois é, Porque o todo terceiro período. período eu dei essa disciplina para eles. Não, mas Entendeu? eu já fiz essa matéria. Então, vale a pena trocar uma ideia com o Ricardo, porque eu acho que se você já fez Não, essa todo matéria lá, período você tem que mandar elimina. para ele. É, Não, eu já eliminei. Mas só que aí todo período, quando eu vou fazer a grade de novo, aí, não sei, parece que o sistema da rádio não conversa com o sistema da Afonso Pena. uhum, Tá lá a matéria que eu não fiz. Aí toda vez tem que falar com o Ricardo. Ricardo, eu já fiz essa matéria. Não vou mandar documento de novo, mas a entendi, documentação tá aí. Toda entendi. vez. É, mas se dá um jeito, porque o Ricardo dá aula lá na Raja, o, o Eduardo, ele é acadêmico da Raja e aqui da Afonso, entendeu? Então se dá um jeito, fica tranquilo que dá tudo certo no final. Vamos lá, pessoal. Nós vamos começar a nossa aula. E assim, nós, na verdade, paramos na 4.2, na a parte de exercício. Como é uma disciplina assim pesada, com muita coisa, envolvendo bastante coisa e tal, eu pensei, né, melhor a gente deixar o exercício para fazer, né, este exercício depois, na aula seguinte. Por quê? Porque daí a gente dá uma revisadinha em algumas coisas, alguns conceitos. E o exercício, assim, não é tão difícil. É mais difícil a teoria do que a prática. Por exemplo, questões teóricas dessa matéria, ela é mais difícil do que de cálculo. Muito engraçado isso, mas é verdade. Então, olha só. Exemplo. Vamos colocar em prática o que vimos até agora. Considere uma parede de 6 metros. Então, essa é a minha altura. Opa, vamos lá, vamos anotar. 6 metros de altura. Está dado ali. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Está aqui. 6 metros de altura. Está dado aqui. Tá? Cujos parâmetros do solo são. Então, ele já me dá um ângulo de atrito ali. Né? Tá aqui o ângulo de atrito. E aí ele me dá um coeficiente, o coeficiente K, né? Então, assim, veja só, ele já me deu o KA, né? Então, ele não, olha só,
E ele está dizendo aqui, ó, determine por Rankine quem? Ele quer por Rankine o EA. Ou seja, ele me deu KA, A de ativo. Ele me deu o coeficiente ativo, tá? E aí, que é uma constante. E ele quer o quê? Que calcule o empuxo. É o que ele quer. Ele quer saber qual o empuxo atuando. Então, não é uma coisa tão difícil assim, se a gente pensar, né? Se a gente pegar e olhar o conjunto, é complicado, é difícil. Mas se a gente pegar e olhar aqui, estado ativo de Rankine, que é o que a gente vai calcular, olha só, o H, ele deu. Eu preciso fazer isso aqui. Este gama ele deu, o H ele deu, e o Ka ele deu. Então, eu tenho como calcular o empuxo ativo. E depois ele me deu outras coisas, mas eu tenho aqui, ó, o ângulo ele já me deu aqui, eu consigo obter o alfa, que conseguiria obter o K. Tá? Ele me deu o Ka. Beleza? Mas se ele não tivesse dado com o ângulo de 30 que ele deu, eu chegaria no valor de Ka. Tá? Então não é tão fora da casinha. Se a gente for ver, a gente olha assim, nossa, é complicado, tal, mas não é tão complicado assim, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o que ele deu aqui para a gente. Deixa eu só trocar aqui essa cor amarela, que ninguém merece. Tá. Então, vamos lá. Então, ele deu para nós a altura da parede. Só que eu tenho que fazer aquela altura da parede, eu tenho que achar o quê? A altura equivalente. E a altura equivalente, né, eu vou determinar pela carga do solo dividido pela densidade aqui. Olha só que legal. E aí eu acho a altura, 1,25. Então, aí eu vou analisar o que? A pressão no topo do muro, e depois eu vou analisar a pressão na base, P0 e P1. Né? Então, P0 vai ser em função do quê? Desta pressão inicial. Olha lá, ó. Tá? Ó, o Ka, beleza, a gente tem. Ele, aqui o H, o gama nós temos, e o H0. Eu tenho P0. Legal. Agora eu vou pegar a minha pressão máxima, total. Então, eu vou pegar a mesma coisa, o H, mesmo H0 que a gente calculou, mais quem? Mais o H dado. Agora eu vou usar o H. Então, isso aqui é um erro comum. A pessoa esquece desse detalhe. Por quê? Você está calculando para pegar Rankine exatamente como tem que ser, tá? O empuxo, né? A gente, aqui está Rankine. Nós estamos fazendo o quê? Eu estou calculando neste ponto aqui, né? Que vai me dar um inicial. Eu pego daquele ponto ali e pego aqui, me deu inicial. Eu pego daquele ponto até aqui, me deu aquele H. Então, H0, e aqui é o meu H0 mais H, tá? Então, é isso que a gente está fazendo, é esse H, ó, é isso aqui, para determinar o empuxo. Então, é isso que a gente está fazendo, essa determinação. Então, se a gente pensar assim, senhor, mas esse negócio, assim, eu fico pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou ser feliz com esse negócio? Vai ser feliz, porque é lógica. Vamos lá, vamos tentar entender? Olha só, primeiro eu apagar essa bagunça. Olha só, este cara aqui. Vamos lá. Isso aqui é o quê? Uma carga dada qualquer. Eu tenho que ter a carga dada. Não existe mágica, senão não tem como calcular. Beleza. E isso aqui é um parâmetro de quem? Do solo. Então, analisa comigo. Se aquele parâmetro ali, a gente já estudou ele, lembram? Lá na primeira unidade, a gente multiplicava o quê? Pela altura. A gente trabalhava pela altura. Só que, professor, mas lá eu multiplicava gama pelo H. E infeliz. Você estava lá calculando o quê? A carga. É só jogar para lá, olha só. Joga esse cara para cá, ó.
Ó, joga esse cara para cá, eu tenho quem? A carga. Então, ou seja, a gente já conhece isso aí de outros carnavais. E a gente sabe que o gama e a carga é diretamente proporcional ao gama. E isso a gente via de forma muito clara. Se eu tinha uma argila melecosa, fraca, ruim, essa densidade era baixa. Se eu tinha um solo mais compacto, um solo bom, assim, uma resistência legal, era maior. Claro, pessoal. Pensa, esse volume concentra. Essa matéria está concentrada. Ela vai fazer mais carga no meu muro. Se ela está mais solta, ela faz menos carga no muro. Tá? Então, são conceitos bem interessantes. E aí você tem que calcular sempre a pressão no topo, pressão na base do muro. Ok. Determinado a pressão no topo e na base, aí você vai fazer o quê? Aí você tem a média aritmética das pressões, né? Como assim? É a média aritmética, você tem P0 e P1. Então, aqui, olha lá, que nós calculamos, ó. Então, aqui vale uma outra observação. Por que a gente calcula essas duas? Né? Eu estou pegando a mínima e a máxima para trabalhar com a média. Porque, pensa, pessoal, eu poderia trabalhar com 5 pontos, 10 pontos, 20 pontos? Poderia. Qual que seria o resultado? Nossa, eu teria uma pressão final mais refinada, um número mais chique. Né? Consequentemente, o meu empuxo ativo seria um número mais chique, mais aproximado com a realidade. Só que isso me obrigaria a fazer diversos cálculos. Né? Como assim, professor? É 6 metros a altura do muro, não é? Então, eu poderia calcular ele assim, ó. Né? Eu comecei lá, eu tenho lá, comecei no meu ponto inicial. Opa, beleza, no P0. Então, eu venho, calculo lá com 1 metro, calculo, né? Ou seja, 1,25 mais 1 metro, calcular a pressão, tá? De 2 metros, mais a P0, enfim. O software faz isso hoje, os softwares fazem isso hoje. Então, por isso que a gente tem uma precisão mais robusta. Então, mas se eu calcular na mão, então está errado? Não, não está errado. Mas você, por exemplo, essa pressão de 135, vamos lá, ela cairia por uns 120, tá? Usando um software que ia fazer N interações. Tá? Então, é só para vocês terem assim, essa sensibilidade. Ok? Então, outra teoria muito utilizada, além da de Rankine, que a gente acabou de ver um exemplo prático, é a teoria de Coulomb. Tá? Então, cujo o fundamento é distinto do Rankine. A teoria considera que o solo ele é homogêneo e isotrópico. Então, a superfície de ruptura é plana. Então, a resistência ao cisalhamento é mobilizada instantaneamente, correspondendo a um estado de equilíbrio limite. A ruptura se dá como um bloco rígido, e ela considera a possibilidade de atrito solo-muro. Né? Então, voltando lá atrás, Rankine não considerava a questão do atrito, era desprezível para ele na sua formulação matemática. Já a teoria de Coulomb, isso é uma das grandes diferenças, ela considera solo-muro, este atrito de solo-muro. E ela é dada desta forma. Repare que, se a gente olhar o óleo Ali como é que é, e ele é muito parecido, para não se dizer igual, ao empuxo ativo de Rankine. Qual a diferença para o empuxo ativo de Rankine? Né? Vamos ver qual que é a diferença? Olha só, memorizem o que? Este cara. Beleza? Vou voltar lá na página 12, se eu não me engano. Aqui. Ok? Aí, ó. Olha só. Olha o estado aqui, ó. Ativo de Rankine. Tá? Estado ativo de Rankine, né? O E, a letra E, empuxo ativo, tá? Mas, traz como estado ativo de Rankine, mas a gente está falando empuxo ativo.
Então, se a gente observar, é igual. O que vai mudar, então? Pô, professor, ele fez tudo um discurso bonito, chique, não muda nada? Não, mudou. Olha o K como é calculado. O K, ele muda, tá? Este K é o mesmo K que vai entrar lá, um coeficiente, tá? Só que o detalhe é que eu vou trabalhar parametrizando 3 ângulos distintos. Beta, teta, gama, tá? 3 ângulos distintos. E quando eu tenho esta coincidência de ângulo, o alfa igual a 90, beta e gama igual a zero, as teorias se equivalem. Então, o que ele está fazendo? Aquele monte de alfa, beta, teta. Alfa está aqui, inclinação, ok? Aí ele tem a decomposição da carga P em função destes eixos, este é paralelo a este é paralelo a este é perpendicular, né, o empuxo ativo, aí eu tenho um gama, aí aqui eu vou ter um teta, aqui um beta e aqui um teta, tá? Essa é a ideia dele. É parecida. E aí a consideração dele vale da mesma forma, concorrente, de empuxo ativo vai valer para empuxo passivo. Então ele está representando para mim aqui o quê? Um diagrama vetorial. Ele está dizendo que este vetor aqui, ó, este vetor, né, com esta resultante, este vetor com essa resultante, me dá este cara aqui, ó. Né? Ou melhor dizendo, vamos analisar de outra forma. Deixa eu só trocar aqui. Se eu decompor este cara, aquilo que eu falei, decompus. Ó, eu fiz a decomposição por um lado, decomposição por outro lado. Não, tá aqui, ó. Tá? Não é nada fora da casinha, a gente já viu produto vetorial em outras situações. O empuxo passivo rigorosamente é a mesma coisa, não muda nada, tá? Então as considerações mudam em função disso. Então, na prática, os empuxos determinados pela teoria do Coulomb são determinados pelo método de Kuhlmann, que já aprendemos anteriormente. Né? Que a gente viu ali, e a gente viu que Rankine também usou a mesma coisa. O que vai mudar do Rankine para o Coulomb é o K, o coeficiente, aquela constante de atrito, e esta constante de atrito, por sua vez, ela se baseia no método de Kuhlmann. Tá? Então, assim, agora nós vamos dar uma olhadinha nos empuxos de solos coesivos. Né? Então, uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, a questão do solo coesivo. Solo coesivo, ele é ruim para estrutura, sim. Por quê? Uma sapata, ela sempre será, agora falando de fundações, mas tem tudo a ver porque é solos. Mas isso aqui vocês vão aprender no futuro, vão, mas é bom você já criar o link, né? Para você entender, opa, o que isso importa no meu futuro. Então vamos ver. Então, solo coesivo e solo não coesivo. Então, eu tenho solo arenoso, solo argiloso, tá? Então, ou seja, eu tenho dois grupos muito distintos entre si. Eu tenho fundação direta, fundação indireta. E a gente já viu isso. Mas vamos recapitular o conceito. A carga vem do pilar para a sapata. E a sapata ela vai diretamente reagir com o solo. A fundação indireta ela vem para o bloco e do bloco ela joga para as estacas.
Quem reage não é o bloco faz a transição, são as estacas. Então, no solo, a sapata está com o solo não coesivo, um solo arenoso. A estaca está num solo coesivo, né? Um solo que apresenta coesão. Então, essa análise é muito importante, eu vou dizer o porquê. Então, a gente já sabe que, para uma estrutura, o solo arenoso, se o meu terreno tender mais a arenoso, é melhor. Vai ser mais barata a minha estrutura, né? Vai ser mais barata. Eu posso fazer sapatos superficiais ali. Nossa, vai ser muito mais barato que fazer estaca com 30 metros de profundidade, tá? Acredita em mim que é mais barato. E isso vocês vão descobrir lá em fundações. Vão fazer, inclusive, um exercício, um cálculo, para determinação deste valor. Né? Não está na matéria, no livro, mas eu sempre dou esse cálculo para os alunos aprenderem, terem essa percepção real. Então, vamos lá. Voltando, eu tenho solos coesivos e o impulso nos solos coesivos. O solo coesivo, a gente tem que ter em mente uma outra coisa. A coesão, embora ele tenha vazios, se você pressionar, ele é ruim, né? Embora nós tenhamos isso, nós temos também o lado que a coesão ela ajuda no equilíbrio do solo, tá? Ela ajuda. Então, o comportamento dele é diferente até do arenoso nesse ponto, porque o arenoso não tem meio termo. É direto. Já o solo coesivo, ele resiste um pouco mais, tá? Em função dessa coesão. Vamos a um exemplo que a gente consegue fixar melhor o conteúdo. Eu acho que, numericamente, fica mais fácil a gente mostrar no que se aplica, como é que é. Então, aqui, eu tentei dar uma filtrada, uma cortada naquilo que não é muito útil, mas ainda sempre fica alguma coisinha. Vamos lá. A administração de um shopping center está buscando dimensionar um muro de arrimo na área de estacionamento. Ponto. Isto aqui é o que? O besterol. Não me interessa. Não me interessa. Não me deu um único dado que me ajudasse a calcular. A partir daqui que começa meu problema. Ou mais ou menos, né? Ela precisa de sua experiência de engenheiro para ajudar a estimar o que ele quer? Coeficiente de empuxo ativo e passivo. Supondo que o muro representado pela figura fique, aí ele me dá o ângulo, ele me dá o gama e ele me dá o C, né? Que é aquele índicezinho de coesão. Então, a partir dos resultados, ele está me dando este cenário aqui. Este beta sempre representa, ele está associado ao quê? Imagina, o meu muro acabou aqui, mas eu tenho mais terra para cima. Entenderam? Eu não tenho só neste nível aqui, para baixo. Eu tenho para cima. Então, é isso que ele representa. Não é só, é para cá. Não é só daqui para baixo, tá? Então, daqui para cima. É isso que ele representa. E ele me dá os parâmetros, né? E ó, me dá uma correlação ainda aqui de um fator com o outro, de gama com o θ. Então, vamos lá. Eu vou usando os empuxos da teoria de Rankine, né? Pô, professor, mas essa aqui é a equação do Coulomb. Sim, mas eu vou calcular os empuxos pela teoria de Rankine, que é mais fácil. Eu só vou obter o K por com essas relações, aí usando o Coulomb. Ok? Então, esta aqui é uma relação métrica inversamente proporcional, o empuxo ativo do empuxo passivo, esse coeficiente, e faz todo sentido, né? Faz todo sentido. O empuxo passivo
ele puxa o muro para dentro, como se ele fosse cair para dentro do terreno. O empuxo ativo faz o contrário, empurra para fora. Então, eles são movimentos antagônicos, opostos. Então, faz todo sentido. Então, é possível calcular o K dado pelos ângulos. Mas como assim pelos ângulos? Oh, mágica, bruxaria? Não. Olha aqui, ele não me deu beta? Deu. Deu alfa? Deu. Ele deu teta? Deu. E deu gama? Deu. Deu sim. Ele está falando para mim que gama é o quê? 2/3 de teta. Então, se teta é um ângulozinho bonitinho de 40, e eu pegar 2/3, né? Fizer lá a divisão, multiplicar, eu chego que ele vale 26,67. Este é o valor do meu θ. Então, nada que eu não possa aplicar nesta fórmula. Detalhe, ele pediu gama aqui? Não, não pediu. O gama entra aqui, ó, nesta daqui, tá? Não foi nessa, entra nesta, tá? Ó, pela teoria de Coulomb, ó. A gente está usando Coulomb. Então, aí eu faço a substituição e determino os empuxos. Poderia ter feito aqui, usando Rankine, poderia, né? Porque eu tenho este cara, o que ele depende? Gama. Né? Não daria, por quê? Porque o gama ele não me deu. Ah, ok. Então, realmente eu teria que sair por Coulomb mesmo, para obter os coeficientes. Porque ele não tá pedindo, ele só quer os coeficientes, ele não quer o empuxo ativo. Então, aí se eu fosse pegar o empuxo ativo, né, os empuxos ativo e passivo, ele só pede os coeficientes. Se ele estivesse pedindo, ó, aqui, ó, estimar coeficiente de empuxo ativo e passivo. Está dando aqui, ó, estimar coeficiente de empuxo ativo e empuxo passivo. Então, ele pegou direto a fórmula. Se a gente for lá na teoria, tá? É bem tranquilo, ó. Pegou esses caras aqui, ó. Tá? E ó, as fórmulas aqui e aqui, ó. Mas ele não pediu os empuxos. E aí que eu fui olhar. Ele não me deu H, ele não me deu gama. Então, eu não tenho como calcular os empuxos. Nem se eu quisesse. Ok? Então, aplicação da fórmula, ele chegou no K de empuxo ativo e empuxo passivo. Repare, embora aqui seja só aplicação de fórmula, repare a diferença brutal entre os dois, né? Por quê? Então, avaliando os resultados, né? E agora? Optamos pelo ativo, pelo valor, né? Então, na verdade, se você olhar os dois e pensar a respeito, né? Você vai ver que Rankine, ele sempre superdimensiona para fazer em favor da segurança, tá? Isso aqui é denotado por isso aqui. Esses dois caras teriam que dar muito próximos, e eles deram uma variação muito grande. O predomínio aqui é do empuxo passivo, mas ele não deveria dar uma diferença tão assim. Então, isso mostra o quê? Que Rankine é viável, mas ele é muito conservador, ele mantém muito os valores, né? Ele segura demais, assim, aumenta muito as margens. Uma determinada estaca prancha de 6 metros de altura está suportando um solo, aí ele dá lá o gama. Eu acho que ele adora esse gama 16, porque aparece no livro inteiro, mas tudo bem, vamos lá. Para nós é indiferente. Ele me dá o coeficiente de empuxo ativo 1,3,
pede para calcular pelo método Rankine. Este aqui é aquele faça valer a pena, aqueles 3 exercícios prontos que vocês têm lá. Então, é substituição direta. Ele me deu esse, ele me deu esse, e ele me deu esse. Direto, acabou e já era. Tá? Então, por quê? Porque ele está me dando uma estaca-prancha. Uma estaca-prancha ele está me dando o quê? Uma estaca. Ele não pediu para calcular um muro, onde eu teria que fazer o cálculo, aquele cálculo, considerando a pressão P0 e a pressão final. Por quê? Porque aí ele seria triangular no muro. Na estaca, não. A estaca ele vai ser de forma contínua. Tá? Então, determinado o empuxo. Opa! Determinado o empuxo ativo. Aí aqui nós vamos para o exercício 2. Para um muro de 3 metros de altura, me deu quem? O H. Um sólido possui ângulo 30, só porque eu falei 16, ele mudou nesse para 17. O coeficiente, né, de coesão 0. Os impulsos ativo e passivo. Ele quer agora ele quer. Só que agora ele me deu os dados. Então eu calculo KP. Lembra? Ele me deu o KP nos outros e tal. Mas eu mostrei lá no começo da aula. Vamos voltar na página 12. Não é 12, é na 10. Na 10, ó. Chega nisso, né? Então, se eu não preciso trabalhar com alfa, eu posso trabalhar direto com o θ. Tira a tangente, θ mais 45, resolvido o problema, eu determino K. Então, a gente já tinha visto isso anteriormente. Vamos lá, onde é que está o exercício? Aqui. Tá? Então, aí, o que é feito? O KP, nós descobrimos, ele quer ativo e passivo, então eu tenho que calcular os dois, usa aquela relação que a gente já sabe, inversamente proporcional. Gama eu tenho? Tenho. Vamos apagar tudo esse negócio e fazer um checklist. Ficar chique o negócio. Então, vamos lá. Então, aqui eu calculei o KP. Se eu calculei o KP, eu tenho KA. Tenho KP e KA. Beleza. Então, agora eu vou calcular o empuxo ativo. Eu tenho gama. Tá ali o gama. O H. Tá aqui o H. E eu tenho K? Tenho, porque eu calculei ali. Tá aqui o empuxo ativo. O empuxo passivo é a mesma coisa. Só que inverte ali, ó. Eu posso ter o KP. Tá? Então, tudo depende da situação dada, como é que vai ser dado, mas tá aí, ó. Calculado. No terceiro, considere um muro de 4 metros, esse é o meu H. Daí ele me dá lá uma carga, ele me dá um C de coesão, um ângulo de atrito de 28, um θ, e deu aqui 16,5 de gama. E ele quer o empuxo o quê? Ativo. Então, primeiro a gente tem que fazer o quê? Determinar a influência do carregamento. Está aqui. Esta é a influência do carregamento. Né? Então, detalhe muito importante, pessoal, muito importante, que a gente não pode deixar passar batido. Essa questão do carregamento. E ele gosta de carga 20 também, né? Então, vamos tentar entender o que é isso, para ficar mais claro, uma coisa mais... que eu acho que essa é a parte... esse é o último exemplo, a gente tem que matar isso nesse aqui. Aqui isso já ajuda. Tá? Mas não ajuda tanto quanto eu gostaria. Tá? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Lembram quando a gente fez aquele esquema, mudar aqui a caneta? Nós fizemos aquele esquema assim, ó. Tem aqui no material. Mas vamos lá. Eu tenho aqui um muro e aqui eu tenho uma carga. Eu tenho um carregamento aqui.
E este carregamento, ele acaba gerando uma tensão no muro, né? Então, aqui eu tenho um carregamento, este carregamento que gera essa tensão aqui no muro. Então, o que isso quer me dizer? Que toda vez que eu tiver um carregamento, né, eu vou ter aquela altura, aquela pressão P0, aquela pressão inicial. E depois a pressão final. Por quê? Porque esta parcela de P0, ela é exclusivamente e dependente deste cara aqui, da carga. Tá? Então, toda vez que for dado a carga para vocês, vocês sabem que você vai ter um P0, e daí, evidentemente, depois você vai calcular a pressão, considerando o P0. Dito isto, vamos lá. Calculamos o H. Eu poderia até chamar, para não confundir com este aqui, chamar de H0, tá? Daí, assim, o H total será a soma da altura do muro mais aquele H. Ou seja, claro, olha só, este aqui é o H do muro e este aqui, ó, aqui tem um carregamento aqui, ó, gerado por esse material que foi depositado assim, ó, meio irregular mesmo, tá? Inclinado aqui assim. Esse material gera uma carga aqui. Este material gera no meu cálculo uma altura, esta altura aqui, ó, H0, e daí eu tenho esta outra parte, que é um outro H. Então, repare que eu tenho que considerar a parcela de solo em função afetada por este carregamento. Mas eu estou parametrizando a minha vida em altura, em metros de altura. Então, por isso que eu tenho que fazer o quê? Converter para daí poder calcular. Tá? Aqui, ó, é só o cálculo do ângulo, e o ângulo foi dado? Foi. É o 28, ó, o 28 aqui. Tá? 28, 28. Não rola estresse nenhum. Ah, professor, mas e esse H aqui? Lembram? K, o Q é igual a H vezes gama. Então, ele me deu o quê? O Q. Tá aqui, Q. E me deu gama? Deu o gaminha aqui, ó. Então, eu chego na altura. Beleza. Aí, aqui, eu calculo quem? Coeficiente de empuxo ativo. Aí, vou lá e faço os cálculos. Ó, lembra que, ó, o símbolo da tensão. Eu até fiz aqui no desenho lá. Tava assim, né? Aqui assim, e aqui vinha para cá. É essa tensão aqui. E olha, tensão horizontal. Olha a letra H ali, denunciando a coitada. Então, aqui, por fim, esta parte é besterol, só consta só para animar vocês verem qual a utilidade, para que serve integral, né? Mas você pode usar esta fórmula aqui direta. Opa! É a fórmula dada para calcular. Né? Aí você pode usar essa fórmula direta e você obtém o valor do empuxo ativo. E aí o diagrama de empuxo, olha só, triangular, ele vai estar mais ou menos posicionado aqui, que é 1/3 de cima para baixo, ou 2/3 deste ponto para baixo. Eu prefiro sempre de cima para baixo, porque aí você não tem como errar, tá? E aqui ele está me dando essa altura inicial, tá? Ele dá lá o Z0. Então, e o H, ó, aqui, ó, ele posicionou aqui, ó, só para mostrar, só fazer uma graça, né? Que é a tensão horizontal. Então, pessoal, não é uma coisa tão difícil, mas não é uma coisa fácil, que dê para a gente falar, não, é tranquilo, tal. É complicadinho. Impacta num certo desafio para a gente. E daí, dúvidas sobre... Esse é o final da 4.2, daí a gente vai para 4.3. Ficaram com dúvidas nos exercícios? Teoria, alguma pergunta, pessoal?
Não, até então. Conseguiu entender o raciocínio do exercício, Paulo? Ah, eu consegui. Semana Ah, passada eu não tinha assistido a aula, mas eu tô pegando. beleza. Então tá jóia. Nessa bateria de exercício, eu peguei inclusive aqueles outros exercícios do Faça Valer a Pena, tal. Eu peguei aqueles outros justamente para dar uma forçada, entendeu? Para a gente fazer. A gente acabou fazendo 3 exercícios daqueles que tem lá o Faça Valer a Pena, que é só 3 mesmo, que aí forçou um pouco mais. Este conteúdo que nós vamos ver agora, tá? O 4.3 é um conteúdo mais light, é uma coisa mais burro na sombra.